Saudações, habitantes do mundo dos 12. Esse é o terceiro vídeo da minha série de análise dos novos companheiros. Para quem não sabe, aquelas armas que transformavam a gente em criaturas únicas, chamadas armas de encarnações, estão sendo transformadas em novos companheiros. É uma ótima mudança para pessoas que jogam com um ou dois personagens, na minha opinião, uma vez que eles terão muito mais uso do que as armas de encarnações. Estou analisando 10 companheiros por vídeo. Se quiser conferir a parte 1 e a parte 2 dessa série, vou deixar na descrição do vídeo e no card aqui em cima. Uma observação que eu preciso fazer é que os companheiros têm 3 níveis, pelo menos no beta. São eles 30, 100 e 160. Os valores numéricos que eu eventualmente citar nesse vídeo são referentes aos companheiros de nível máximo, ou seja, 160 ou superior. Vamos começar pela família dos Pandawas. Essa família de companheiros é composta por Mir, Stroizemal, Trasson e Logran. Embora o Logran seja um Laposa e não um Pandawa, ele faz parte da família de companheiros dos Pandawas. O Mir é um companheiro do elemento neutro. Ele assume um papel de tanque. Ele tem 3 feitiços ofensivos e 3 feitiços utilitários. Seu primeiro feitiço de ataque é lançado nele mesmo e tem uma área de círculo de 3 células. Esse feitiço causa danos a todas as entidades inimigas presentes na zona e ainda rouba 120 de vitalidade para cada inimigo afetado, acumulando até 10 vezes, podendo chegar até 1200 de vitalidade. Seu segundo feitiço ofensivo também é lançado nele mesmo e atinge as entidades no corpo a corpo com Mir. Esse feitiço tem um grande roubo de vida e ainda rouba 40 de bloqueio das entidades afetadas por um turno. No beta está dizendo que acumula até 4 vezes, então, teoricamente, era para acumular até 160 de bloqueio, quando se acerta 4 inimigos simultaneamente. No entanto, nos testes que eu fiz, não consegui acumular bloqueio, mesmo acertando 4 inimigos ao mesmo tempo. Seu terceiro feitiço de danos é lançado linearmente com alcance 1 a 5. Esse feitiço causa danos e aproxima Mir em uma célula do alvo. É um avanço pequeno, seria interessante se fosse maior. Agora, em relação aos seus feitiços utilitários, o primeiro aumenta suas resistências ao corpo a corpo e reduz as resistências à distância por 3 turnos, uma habilidade clássica de um tanque. Seu segundo feitiço utilitário dá 6 PM para Mir no turno atual e retira 30% de resistências no próximo turno. É uma habilidade perigosa, deve ser utilizada cuidadosamente por causa desse debuff de resistências. Por fim, seu terceiro e último feitiço utilitário é lançado nele mesmo e atrai todas as entidades inimigas por 5 células. Um ótimo feitiço para sinergizar com os 2 primeiros feitiços ofensivos de Mir. No geral, achei um incrível companheiro e ótimo tanque. Personagens que conseguem sinergizar bem com um tanque vão fazer a festa com esse companheiro. Um exemplo é o Kra na via de força, com a flecha cúmplice, ou na via de inteligência com a flecha fulminante. Outro exemplo são os Sadidas em qualquer via elementar devido ao seu incrível estado infectado. A conclusão é de que o Mir é um excelente tanque. Ele recebe nota 10. Agora analisaremos o Stroizemal, um Pandawa do elemento fogo. Uma pequena curiosidade sobre ele é que o seu nome, Stroizemal, tem a mesma sonoridade da frase em inglês Destroy them all, que significa destruir todos eles, ou destrua todos eles, dependendo do contexto. Já podemos imaginar que esse Pandawa assume um papel de batedor. Ele de fato é um batedor e, assim como o Calcânio do vídeo anterior, é bastante centrado em golpes críticos. Antes de sequer apresentá-lo, eu já te digo que muita gente aí que usa build de crítico vai gostar desse camarada. Bom, o Stroizemal tem 3 feitiços ofensivos de fogo e 3 feitiços utilitários. Seu primeiro feitiço de ataque é um golpe de corpo a corpo e causa danos de fogo. Porém, se for realizado um golpe crítico, também coloca um veneno de fogo. Seu segundo feitiço ofensivo apenas causa danos de fogo, bem básico. Seu terceiro feitiço de danos já é mais interessante, é um feitiço de carga, ou seja, a cada uso ele fica mais forte. Esse feitiço tem alcance 1 a 5 e causa danos de fogo. Porém, para cada uso, esse feitiço ganha 10% de crítico e 5 dano base, acumulável até 3 vezes com duração infinita. Então, após usar 3 vezes esse feitiço na batalha, ele se torna um golpe formidável. Agora, vamos falar dos feitiços utilitários. O primeiro teletransporta Stroizemal para a célula visada, e ele ganha 5% de crítico para cada inimigo adjacente à célula de chegada. Seu segundo feitiço utilitário é lançado nele mesmo, e dá 2 PM para ele mesmo e para entidades aliadas dentro de uma área de um quadrado de uma célula ao redor do Stroizemal. Seu terceiro e último feitiço é a cereja do bolo para as pessoas amantes de golpes críticos. É um feitiço lançado nele mesmo que buffa uma porcentagem altíssima de golpes críticos
e também bufa danos críticos para o Stroisamal e para entidades aliadas adjacentes a ele. O efeito é maior e mais longo nele mesmo. Dura 3 turnos e dá 40% de crítico e 60 danos críticos. Já os aliados recebem 30% de crítico e 50 danos críticos por 2 turnos. Como podemos ver, o Stroisamal é bastante focado na posição de batedor. Não tem muitas mecânicas que não sejam focadas em causar danos. Portanto, personagens que jogarem na posição de suporte ou personagens que joguem com builds full crítico vão aproveitar bem esse companheiro. Já em outras situações, ele não será tão útil. Então, ele recebe uma nota geral 7, pelo grande poder dos buffs dele. O próximo Pandawa que analisaremos é o Trasson, um companheiro do elemento água. Ele assume um papel de batedor bastante focado em retirada de PA. Ele possui 4 feitiços ofensivos e 2 feitiços utilitários. Seu primeiro feitiço ofensivo é um pouco confuso por causa da área mostrada na previsão do feitiço. Ele funciona da seguinte maneira: o feitiço é lançado no próprio Trasson, ou seja, alcance 0, e causa danos e retira PA de inimigos a até 2 casas lineares. Caso hajam aliados presentes nas células diagonais de distância 1 do Trasson, esses aliados ganham PA. Então, esse feitiço basicamente rouba PA de inimigos lineares e dá esse PA para aliados na diagonal. O segundo feitiço de ataque também tem certa complexidade. Ele causa danos e rouba 2 PAs do inimigo visado, porém também rouba 2 PAs do inimigo mais próximo. Então, você basicamente rouba 2 PAs 2 vezes. É bem interessante o retorno de PAs aqui. Se você conseguir roubar os 2 PAs dos 2 inimigos, o feitiço saiu de graça, pois ele custa 4 PAs. O terceiro feitiço de danos, felizmente, é mais simples. Ele causa danos e retira 3 PAs em uma área de cruz de uma célula. É necessário uma célula ocupada para lançar esse feitiço. Um ponto positivo desse feitiço é que ele tem um alcance modificável. O quarto e último feitiço ofensivo é lançado linearmente, de alcance 1 a 4. Ele causa danos e atrai o alvo. Para cada célula que o alvo viajou, 1 PA é retirado. Então, pode-se remover no máximo 3 PAs, caso o Trasson esteja na distância máxima desse feitiço. Vale dizer que esse feitiço causa danos e retira PA de aliados, então cuidado ao utilizar esse feitiço para posicionamento da sua própria equipe. Seus 2 últimos feitiços são utilitários e um deles remove esquiva de PA de todos os inimigos que estejam na linha de visão de Trasson e que também estejam até no máximo 9 células de distância. Seu último feitiço aumenta a retirada de PA e também a esquiva de PA dele mesmo e de aliados a até 2 células de distância dele. São ótimos feitiços utilitários que complementam muito bem seu papel de retirada de PA. Eu acho que o potencial de retirada desse companheiro vai ser incrível, talvez até mesmo melhor do que todas as classes do jogo. Porém, como retirada de PA nem sempre é útil em PVM, ele recebe nota 8. O último companheiro da família dos Pandawas é o Logran, embora ele não seja um Pandawa e sim um Raposa. O Logran é um companheiro de fogo, ele assume um papel de batedor. O Logran, diferente dos outros companheiros, tem apenas 2 feitiços ofensivos e 1 feitiço utilitário. Seus outros 3 feitiços servem para fazer com que o Logran entre em estados específicos que alteram as funcionalidades dos seus 3 feitiços principais. Esses 3 feitiços de estados permitem que o Logran entre nos estados ardente, ectoplásmico e flamejante. Você só pode entrar em um desses estados por turno e o estado dura 1 turno, ou seja, você tem que escolher com qual dos estados vai jogar no turno atual. Esse feitiço custa 1 PA, mas reembolsa 1 PA também, então é um feitiço gratuito. O primeiro feitiço ofensivo apenas causa danos de fogo no estado ardente, causa roubo de vida no estado ectoplásmico ou coloca um veneno de fogo por 2 turnos no estado flamejante. O segundo feitiço de ataque causa danos em uma área de 2 no estado ardente, rouba vida em uma cruz de uma célula no estado ectoplásmico ou coloca um veneno de fogo em uma cruz de uma célula no estado flamejante. É interessante notar que o estado flamejante possui apenas venenos que duram 2 turnos, mas não acumulam. Então, uma possível estratégia é sempre alternar o estado flamejante com outro. Já o seu primeiro e único feitiço utilitário é lançado nele mesmo e afeta Logran e seus aliados adjacentes, ou seja, uma cruz de 1 centrada nele mesmo. Esse feitiço dá potência no estado ardente, cura no estado ectoplásmico ou dá escudo no estado flamejante. No geral, é um companheiro até versátil, consegue alternar entre danos diretos, roubo de vida ou veneno, tem alcances bons nos golpes ofensivos, tem alguns buffs interessantes que podem ser variados de acordo com a necessidade, sendo eles potência, cura ou escudo. Portanto, minha nota para o Logran é 9.
Agora vamos falar da dupla de ratos companheiros, Rapina e Rapiat. Rapiat é um companheiro de terra. Ele assume um papel de batedor e tem 4 feitiços ofensivos e 2 feitiços utilitários. Seu primeiro feitiço de ataque é um roubo de vida no corpo a corpo. Seu segundo feitiço de danos bate e também aumenta a sua potência em 100 por 2 turnos e acumula 2 vezes. Pode ser interessante sempre manter esse buff ativo nesse companheiro. Seu terceiro feitiço ofensivo causa danos e ainda coloca um debuff de 110% de danos sofridos pelo alvo por 2 turnos. Podemos ver uma possível sinergia aqui para maximizar os danos, utilizando os 2 últimos feitiços. Esses 3 feitiços mencionados só podem ser lançados no corpo a corpo, o que é uma certa desvantagem. Seu quarto e último feitiço de ataque tem um alcance melhor, bate bem e rouba 2 PMs. Pode ser bom para alcançar seus alvos mais facilmente. Em relação aos seus feitiços utilitários, o primeiro tem alcance 2 a 6 e atrai o alvo por 5 celas. Pode ser usado tanto em inimigos quanto em aliados. O segundo reduz 150 de potência e 50% de chance de crítico do alvo visado por 2 turnos. O alcance é bem curto também. Esse feitiço combina bem com ele, já que o Rapiat é um companheiro que combate em distância muito próxima, então ele precisa ter uma forma de sobreviver ou reduzir a força de seus inimigos. No geral, parece ter um potencial bom de danos, porém pouca versatilidade e sobrevivência. Talvez seja um bom companheiro para classes mais suporte. No entanto, para uso geral recebe nota 6. Rapina é um companheiro de ar. Ele assume o papel de batedor e pode ser comparado a um Sran. Ele possui 3 feitiços ofensivos e 3 feitiços utilitários. Seu primeiro feitiço de ataque coloca um veneno e aplica o estado sem graça por 2 turnos. Esse estado faz com que outros feitiços do Rapina tenham efeitos aumentados. Portanto, é um feitiço que você deve manter sempre ativo. Seu segundo feitiço de danos coloca um glifo com área de quadrado de 5 celas. Inimigos que começarem seus turnos dentro do glifo recebem danos de ar. Caso o inimigo esteja no estado sem graça, dado pelo primeiro feitiço, ele recebe danos maiores. Seu terceiro e último feitiço ofensivo coloca uma armadilha que, ao ser acionada, causa danos de ar nos inimigos em uma área de círculo de 2 celas. Novamente, os danos são maiores se os inimigos estiverem no estado sem graça. Seu primeiro feitiço utilitário rouba 1 PM do alvo por 1 turno. Se o alvo estiver no estado sem graça, rouba 2 PMs. Seu segundo feitiço utilitário é apenas lançado linearmente e aplica 25% de erosão por 2 turnos, porém não é acumulável. Seu terceiro e último feitiço utilitário é muito importante para a mecânica desse companheiro. É um feitiço parecido com o Medo, dos Srans. É um feitiço que empurra o alvo por até 6 células. É um empurrão que você escolhe quantas células serão empurradas. Muito útil para ativar as armadilhas ou posicionar inimigos dentro do glifo. No geral, é um companheiro interessante, pode ser útil em desafios de mãos limpas, mas não apresenta muitas mecânicas de sobrevivência. Rapina recebe nota 7. Por fim, veremos a família de companheiros dos bandidos. São eles Griso, Napisran, Lapocra e Clume. Começaremos por Griso, um companheiro do elemento terra. Ele assume um papel de batedor bastante focado em controle de posicionamento. Ele tem 3 feitiços ofensivos e 3 feitiços utilitários. Seu primeiro feitiço de ataque é lançado apenas no corpo a corpo e retira até 3 PAs. Não é particularmente útil para o leque de feitiços desse companheiro. Seu segundo feitiço de danos é provavelmente seu melhor feitiço e vai permitir muitas jogadas magníficas. É um feitiço com alcance 3 a 5, porém com alcance modificável. Esse feitiço causa danos aos inimigos e troca Griso de lugar com a entidade afetada, seja aliada ou inimiga. Isso vai permitir um controle de posicionamento de alvo único absurdo, especialmente se combinado com classes que conseguem aumentar o alcance de Grisu, como Feca, Enotrof e Kra. Seu terceiro feitiço ofensivo tem uma área de cruz de 1 célula e causa danos, retira fuga dos inimigos e dá fuga para Griso. Seu primeiro feitiço utilitário coloca um glifo em área de quadrado de 1 célula ao redor de Griso. Entidades inimigas dentro do glifo recebem um debuff de menos 20% de resistência ao corpo a corpo e entidades aliadas dentro do glifo recebem um buff de mais 20% de resistência à distância. É um feitiço muito forte, amplia demais os danos causados nos inimigos em corpo a corpo e reduz muito os golpes recebidos à distância nos aliados. Seu segundo feitiço utilitário é um teletransporte sem linha de visão, de lançamento linear e com alcance 4 a 5 apenas. É um feitiço com alcance bem limitado, porém vai permitir jogadas interessantes se combinada com o segundo feitiço ofensivo dele.
aquele feitiço que troca de lugar. Um exemplo de situação onde esses feitiços vão ser úteis é quando você está jogando em uma composição à distância e um inimigo chegou muito perto. Você pode pular para longe com esse feitiço utilitário do Grizu, andar mais um pouco com seus PMs e trocar de lugar com o inimigo que está próximo dos seus personagens, utilizando o segundo feitiço ofensivo do Grizu, aquele que troca de lugar. E pronto, você acabou de jogar a entidade inimiga lá longe, protegendo o seu time. Seu terceiro e último feitiço utilitário revela entidades inimigas e retira PMs, caso eles sejam revelados. No geral, achei esse companheiro sensacional, não pelos seus danos ou por buffs, mas sim pelo seu potencial de posicionamento. Até mesmo utilizá-lo só por esse motivo parece uma boa ideia. Ele recebe nota 10. Napzran é um companheiro do elemento água. Ele assume um papel de batedor bastante focado em retirada de PMs. Ele tem 3 feitiços ofensivos e 3 feitiços utilitários. Seu primeiro feitiço de ataque causa danos e coloca um estado chamado Chocolatine no alvo. Esse estado faz com que o alvo perca vida toda vez que sofrer uma tentativa de retirada de PM, e pode ser acionado 3 vezes. É um feitiço fantástico por si só, se combinado com personagens que também retiram PMs, como Enotrophs. Seu segundo feitiço de danos é lançado no corpo a corpo e causa danos e retira PMs em uma linha de 4 células. No nível 200, o dano é decente quando combinado com o estado do primeiro feitiço. Seu terceiro feitiço ofensivo causa danos e remove esquiva PM, um bom feitiço para um companheiro focado em retirada de PM, e pode sinergizar muito bem com um personagem que também retira PMs. Seu primeiro feitiço utilitário só pode ser lançado em linha reta e remove 3 PMs do alvo. Seu segundo feitiço utilitário sacrifica 2 de seus PMs e dá 2 PMs para o aliado visado. Seu terceiro e último feitiço é um buff para Napzran e aliados adjacentes a ele, e causa um aumento de retirada de PM. Os efeitos são maiores em Napzran. No nível 200, o buff está dando 50 de retirada de PM para Napzran por 4 turnos e 40 de retirada de PM por 3 turnos para aliados adjacentes a ele. O intervalo de relançamento é bem longo, 5 turnos. No geral, é um companheiro fantástico para ajudar no controle dos inimigos e tem bons danos também. Combinado com classes de retirada de PM, pode muito bem ser o dano que estava faltando. Porém, em situações onde a retirada de PM não serve de nada, ele não será muito útil. Ele recebe nota 8. Lapukra é um companheiro do elemento fogo. Ele assume um papel de batedor muito centrado em retirada de PA, de forma similar ao companheiro anterior, só que agora de PA. Ele tem 3 feitiços ofensivos e 3 feitiços utilitários. Seu primeiro feitiço de ataque causa danos e retira até 3 PAs. Seu segundo feitiço de danos tem alcance curto, mas possui área de tridente de 2 células. Ele causa danos e retira 40 de esquiva de PA por 2 turnos, sendo que não afeta aliados. Seu terceiro feitiço ofensivo retira PA do alvo e também coloca um glifo de área de estrela de 2 células que causa danos aos inimigos que iniciam seu turno dentro desse glifo. Seu primeiro feitiço utilitário rouba até 3 PAs. Seu segundo feitiço utilitário aumenta em 40 sua retirada de PA. Seu último feitiço utilitário remove até 3 PAs. É um companheiro com mecânicas muito simples, porém com um potencial de retirada de PA de alvo único tremendo. No entanto, isso não costuma ser muito útil em PVM, mas quem sabe esse companheiro não mude essa nossa perspectiva. Até lá, ele recebe nota geral 6. Por fim, o último companheiro da família dos bandidos, e também desse vídeo, é o Clume, um companheiro do elemento terra. Ele assume um papel de tanque e tem 3 feitiços ofensivos e 3 feitiços utilitários. Seu primeiro feitiço de ataque tem alcance 1 a 6, causa danos e atrai Clume para o alvo. Ótimo feitiço para chegar nos oponentes, uma vez que seus outros golpes são lançados apenas no corpo a corpo. Seu segundo feitiço ofensivo causa danos e remove fuga do alvo. Seu terceiro feitiço de danos rouba vida em uma área de semicírculo, um feitiço magnífico para a posição de tanque. Seu primeiro feitiço utilitário coloca um escudo de 250% do seu nível que pode durar até 3 turnos e tem intervalo de relançamento de 4 turnos. Seu segundo feitiço utilitário coloca um glifo de quadrado de área 1 ao seu redor que faz com que entidades aliadas dentro desse glifo recebam apenas 90% dos danos sofridos. Novamente, outro feitiço magnífico para tanques. Seu último feitiço aumenta o bloqueio de Clume e de entidades aliadas adjacentes. O efeito é maior em Clume. Clume recebe 50 de bloqueio por 2 turnos e aliados recebem 40 de bloqueio também por 2 turnos. No geral, achei ele um ótimo companheiro tanque. Ele tem tudo que um tanque precisa: mobilidade, retira fuga, ganha bloqueio, ganha escudo, rouba vida, reduz danos sofridos. Ele recebe nota 10. Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!